Bom, aí o Dr. Eble vai falar sobre a libélula gigante que existia no passado, com uma atmosfera com muito oxigênio, e que hoje só existem libélulas pequenininhas, resultantes da sua adaptação sobrevivente, que eles chamam de evolução, mas na verdade é uma degeneração sobrevivente, conforme a nossa teoria, a teoria da degeneração das espécies, que está aí no link abaixo. Mas vamos lá. Jacarés, crocodilos, você vê as tartarugas, já viu as tartarugas pré-históricas, imensas? Pré-históricas não, pré-diluvianas. O mundo mudou bastante, diminuiu a quantidade de oxigênio, a vida se tornou menos apta a subsistir na Terra. Então é interessante esse contraste, né, de tamanhos gigantes de animais com o tamanho menor dos descendentes, né? Então tudo está degenerando na Terra, né? Ah, mas e as baleias continuam do mesmo tamanho? É uma exceção à regra. Ah, a girafa está aumentando de tamanho, não tem girafa fóssil. E daí, o fóssil não é obrigado a ter tudo não, gente. Entendeu? Mas em geral você tem mais de 1000 exemplos de ancestrais gigantes para descendentes pequenos, tá certo? Então, é isso aí, já vou passando aqui. Irmãos, os patriarcas viviam 900 anos? Provavelmente sim. Por quê? Porque eles eram puros geneticamente. A gente está acumulando de 50 a 100 mutações a mais por geração. Seu filho é do jeito que ele é, sabe por quê? Porque ele tem 50 a 100 mutações a mais que você, deletérias. Então entenda mais as crianças. E o que acontece com essas mutações deletérias? Até Noé, poucas gerações. Nós éramos puros geneticamente, vivíamos 900 anos. Mas em Noé acontece um gargalo genético. Membros da mesma família são obrigados a casar entre si, a reproduzir entre si. Um exemplo que a gente pode dar disso é a parte genética que codifica o gene P53, que é responsável, se tiver defeito ali, é responsável por 50% dos cânceres. Então, por exemplo, o ser humano sem mutação, ele teria essa parte super bem preservada, tanto da proteína reparadora P53, P17, P24, como outros sistemas de reparo, e o envelhecimento ia demorar mais a acontecer, porque a gente estaria mais bem reparado, a gente envelheceria com com maior dificuldade, porque tinha sistemas de reparo bem preservados. Então a pureza genética, ela está ligada à longevidade. Então quando a Bíblia fala que o homem vivia 900 anos antes do dilúvio, é bem provável. Por quê? Porque até hoje a ciência já determinou que na época do dilúvio houve um pico de acúmulo de mutações, justamente na época do dilúvio. Vou mostrar o artigo científico aqui, o Dr. Eblin vai falar disso, mas ele não mostra o artigo científico, e eu vou mostrar aqui para suplementar, né, o esforço desse grande cientista que merece todo o nosso apoio no sentido de fundamentar, corroborar com todo essas falas dele que estão desafiando toda a comunidade científica atual, todo o paradigma atual. Até Noé, você reproduzia com seres diferentes e a pureza de famílias diferentes e a pureza genética estava sendo preservada. Mas em Noé e sua família nós temos o que é conhecido hoje em genética como um gargalo genético, membros da mesma família reproduzindo entre si. E a longevidade começa a cair exponencialmente. Então não foi só que eles chamam de casamentos consanguíneos, que prejudica muito, porque aumenta a frequência de coincidências de mesmos alelos deletérios ocorrer nas populações, né, quando você casa primo com primo. Mas naquela época não tinha tantos alelos deletérios assim para compartilhar. Mas o que determinou essa queda da longevidade foram diversas mudanças, principalmente ambientais, porque o planeta se tornou outro, e o índice de radiação
naquela época foi gigantesco. O que gerou o trincamento da crosta continental da Terra, que tem 80 quilômetros de espessura? Né? Nós falamos aqui, por exemplo, do efeito plasma, que na queda de um asteroide pode ser produzido e acelera os elétrons a ponto de acelerar tanto que ele pode atingir o núcleo e arrancar nêutrons, arrancar prótons. Aí o que acontece? Igual ocorre nessas máquinas chamadas tokamaks. Então acredita-se que houve um evento extremamente radioativo, e radiação destrói o DNA das plantas, dos animais, de seres humanos. Então o código genético sofreu uma avaria tremenda desse período de radiação. Defendo eu esta hipótese. E esse acúmulo, ele é visto aqui também, e junto com a homozigose, que é os casamentos consanguíneos, ia ser pior ainda. Então, nós temos aqui, por exemplo, um artigo publicado na Nature, onde você tem a confirmação de que houve um acúmulo de genes deletérios justamente na época do dilúvio. Aqui nós temos, aqui ó, é um artigo publicado na revista Nature, tá vendo? Aí tem o DOI dela, tal. Vou colocar em português aqui. Vocês vão ver que ocorre um acúmulo, olha lá. Deixa eu colocar a canetinha. Canetinha. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha bem isso aqui, ó. Estimamos que aproximadamente 73% desses codificadores de proteína e 86% são considerados deletérios, surgiram nos últimos 5 a 10 mil anos. Ou seja, estava, segundo esse artigo, estava assim, aí entre 5 a 10 mil anos foi assim, o pico de acúmulo de genes deletérios. Publicado aí na Nature, fundamentando as falas do Dr. Ebelin em relação que à época do dilúvio houve um gargalo de genes deletérios, junto com a endogamia, que é os casamentos consanguíneos, a frequência daquilo que foi danificado, né, eu recebo uma radiação. Aí os genes meus germinativos, que ficam dentro do espermatozoide e dentro do óvulo, lá no ovário da mulher, receberam radiação. Né? Aí, ou seja, a frequência de alelos deletérios em casamentos consanguíneos nessas circunstâncias vai gerar uma queda de longevidade tremenda, porque os sistemas de reparo, as proteínas reparadoras, igual dei o exemplo do gene P53, vai ser tudo danificado. O gene P53, os genes que codificam a proteína P53 é responsável por 50% dos cânceres. Então vai ser danificado aqueles genes, o sistema de reparo fica danificado, aí aumenta. Não é só o P53, tem o P17, P24, ou seja, os sistemas de reparo do DNA foram afetados principalmente por ocasião do dilúvio. É o que diz esse artigo publicado na Nature, tá? E a Bíblia também, né? Porque você vai juntando, né, a revelação com o conhecimento científico, você encontra harmonias maravilhosas que demonstram que a Bíblia está certa e a ciência que não está ideologizada, né? Porque tem parte da ciência, gente, que é pura ideologia. Tem parte da ciência médica que é puro comércio de remédio. Então, assim, a gente tem que ter discernimento. Tem partes da ciência que elas não merecem o nosso respeito, o nosso carinho. Só a parte da ciência que concorda com a Bíblia merece nosso respeito, nosso carinho? Olha, eu diria que até que sim. Por quê? Porque artigos que ajudam o criacionismo são muito perseguidos.
para eles serem publicados, é a maior dificuldade do mundo. Agora, qualquer porcaria que fundamenta a origem da vida em sopa primordial, em biopoiese, endossimbiose, essas porcarias, que eu chamo de porcaria de artigo científico, publica o tempo todo. Por quê? Porque a academia é dominada pelo ateísmo darwinista militante, que está sempre vigiando as publicações criacionistas. Eu fiz uma publicação criacionista, meu Deus, você precisa ver o tanto de perseguição e ameaça de processo que eu recebi. A menina fazia doutorado em evolução na França, estava grávida, mesmo assim foi ameaçada de perder a bolsa de doutorado dela, a terceira autora. Então, assim, quando tem um artigo publicando a favor de plantas medicinais, que o cara não vai estar ganhando dinheiro nenhum, porque não tem patente. Quando tem um artigo publicando a favor de dados que recomendem o criacionismo, a degeneração das espécies e coisas assim, eles têm um valor imenso, porque eles não têm compromisso ideológico nem comercial com ninguém. Entende? Então, eles têm valor sim. E publicado na Nature, que é tanto badalado, tem mais ainda. E também depende do argumento que está se usando, né? Então, eles estão verificando taxas de mutação aqui, fundamentando por que a maioria das taxas ocorreram entre 5 a 10 mil anos atrás, como vocês podem ler aqui no artigo, né? Entre 5 a 10 mil anos atrás, que é mais ou menos a época do dilúvio que o Dr. Marcos Eblin está comentando. Tá certo? Então é isso, a gente, vamos dizer assim, vai continuando aqui a palestra do Dr. Eblin, ele vai falar aqui, volta a palestra, nossa, eu não consigo mexer nesse... Se você quer viver de renda, é muito legal que você conheça um pouco mais sobre os fundos imobiliários. Porque nos fundos imobiliários você consegue... Entre si. Até Noé, você reproduzia com seres diferentes e a pureza de famílias diferentes, e a pureza genética estava sendo preservada. Mas em Noé e sua família, nós temos o que é conhecido hoje em genética como um gargalo genético, membros da mesma família reproduzindo entre si. E a longevidade começa a cair exponencialmente. Deus perdoou o pecado, mas as consequências continuaram. As consequências do pecado. E olha, é um decaimento exponencial. Fizeram cálculos, 96% exponencial. Qual é a chance disso acontecer? 1 em 1 quadrilhão. Então não há chance nenhuma de ser por acaso. Realmente houve um evento de um gargalo genético nesse planeta, e esse gargalo genético diminuiu a longevidade. Tanto que há poucos anos atrás nós estamos vivendo muito pouco. Tem uma reportagem muito legal que eu coloquei um dia no meu Face, dizia assim: um caminhão invadiu uma casa e matou uma velhinha de 45 anos. A gente estava vivendo 45, 50, agora a gente está vivendo mais graças à química, à bioquímica, à clínica, à medicina. Está aliviando um pouco esse problema, mas estava. Nos Estados Unidos, anos passados, já diminuiu a longevidade de novo. Jesus precisa voltar. Irmãos, será que esse é o relato realmente, uma história qualquer? Sabia que tem mais de 270 relatos do dilúvio entre civilizações que nunca tiveram contato, entre culturas e civilizações que nunca tiveram contato entre si? E os elementos básicos do dilúvio bíblico são relatados nesses relatos? Olha, são 8 básicos. Houve um julgamento, uma pessoa escolhida, uma família foi salva, animais foram salvos, até a folhinha da pomba. Esses relatos... Por que nós temos culturas diferentes, povos diferentes, isolados, reportando a mesma coisa? Porque esse evento aconteceu. Agora, todos os outros eventos não são consistentes, não são coerentes. O único consistente e coerente é o relato bíblico, sóbrio, técnico. Quem conta um conto aumenta a um ponto. E normalmente começa a colocar aspectos alegóricos.
naquele conto. Mais uma grande evidência de que o dilúvio bíblico de fato ocorreu. Outro dia eu estava assistindo um podcast cristão, se diz cristão, ele disse que não, a Bíblia é como o épico de Gilgamesh. É mais uma história. Irmãos, essa é a arca do épico de Gilgamesh. Tá bom? Pode? Compara? No épico de Gilgamesh, o dilúvio durou 6 dias. Na Bíblia, 371. Olha a arca de Noé e a arca do épico de Gilgamesh. Dá para ter todos esses eventos em 6 dias, irmãos? Enche o planeta, fica todo mundo no barco, a água escoa. Não, 300, tudo sóbrio, coerente, consistente na palavra de Deus. Jesus confirmou o dilúvio, não foi? Tem esse versículo aí. Muito bem. A nossa fé é plenamente racional. Eu tenho 3 livros, agora está na editora Ezion. Se você quiser adquirir, lá embaixo também está disponível. Fomos Planejados, o Antevidência e o Duelo. Outra coisa que é importante falar aqui, fundamentando as falas do Dr. Eben, em relação à degeneração genética, né? Que é uma área que eu estudo um pouco mais. E eu separei aqui para vocês um negócio muito interessante, que é um artigo científico publicado na revista Trends, de Gerald Crabtree. Né? Vocês vão ver, chama Nosso Frágil Intelecto. Né? E ele, vou colocar em português aqui, é um bioquímico americano. Diga-se de passagem, um dos melhores bioquímicos do planeta também. Né? O Scopus dele é 111. Só um laboratório que ele foi sócio foi vendido aí ano passado, ano retrasado, por 4,5 bilhão de anos. Ele é o descobridor de que um gene produz mais de uma proteína, que era um dogma na genética, né? Cada gene produz uma proteína. Não sei se você aprendeu isso. Há 40 anos atrás ele descobriu que um gene podia produzir mais de uma proteína. Hoje a gente sabe que a gente tem 25 mil genes produzindo 5 milhões de proteínas. Porque tem um splice alternativo, ele vai embaralhar as sequências ali dos aminoácidos e vai produzir novas sequências de aminoácidos. Lembrando que qualquer erro que houver nesse embaralhamento, na sequência que o gene determina, qualquer erro, qualquer mutação, a proteína não funciona, gera uma doença, gera uma deficiência. Né? Então, aí esse cientista publicou, esse mega cientista, não é qualquer um cientista, porque o cara, para ser cientista, gente, ele tem que ter assim, publicações científicas como primeiro autor, né? Ele tem que ter pelo menos mais de 10, 20 como primeiro autor, ele tem que ser descobridor de alguma coisa, ele tem que, vamos dizer assim, ser muito citado por outros cientistas da mesma área dele. Aí sim esse cara é um cientista, né? O que mede o número de citações que ele é citado é o índice H, índice Scopus também. Aí mostra a relevância desses cientistas em relação aos outros especialistas que avaliam o trabalho dele, que se escoram no trabalho dele para poder argumentar em novas teses, novas descobertas. Né? Então, você vai ter cientistas muito bons aí a partir do índice H5. Né? Índice H10, melhor ainda, né? Bom cientista. Índice H20, nossa, é um cientista respeitável, 18, 20, né? Eu até cito isso porque 2 orientadores meus são índice H18, né? Nas minhas teses aí da vacina, que o pessoal fica brincando aí, e outras aí que a gente tem, vacina anti-câncer e vacina anti-Covid. Agora, o índice do Dr. Eberlin, que está falando aí, é 65. 65, é um dos maiores do mundo. O do
Dr. Gerald Crabtree é 111. Talvez se o Weber não fosse brasileiro, talvez ele seria mais citado, porque o Brasil tem má fama lá fora. Só que o Weber é a exceção das exceções, né? Mas assim, às vezes não é citado o brasileiro, porque o pessoal já olha assim, artigo de brasileiro já não presta, porque o Brasil é irrelevante cientificamente em muitos assuntos, porque a nossa educação é extremamente poluída por uma sistemática, um programa curricular imbecil. Eu já falei, inclusive, na reitoria, no Prograde da Universidade Federal que eu congrego, e estudo e pesquiso, que bastaria eles substituir a aula presencial do professor por aulas online, dando esse direito ao professor se ele apoiasse alunos com pesquisa de inovação científica. E aí o aluno também receberia prêmios de eliminação de matéria se envolvesse em temas relevantes, importantes, necessários à nação, ao Estado, à região, né? Ou seja, tivesse essa premiação, esse reconhecimento, é lógico que as faculdades estariam abarrotadas de projetos inovadores no Brasil. Não estão por quê? Porque o povo é burro, o povo está ganhando um bem lá como funcionário público, eles não querem nem saber, eles deixam a coisa do jeito que está. Então o funcionalismo público, ele incentiva que se mantenha o atraso. Por quê? Porque o cara está confortável, eu já ganho 20 mil reais, sendo professor, sendo alguém que coordena o programa curricular. Para que eu vou mudar isso? Entende? Então, tinha que ter gente lá que preocupasse no avanço científico e tecnológico do Brasil. E não tem muito picareta aí na educação do Brasil, né? Eu tenho aqui 1 milhão de provas para mostrar que tem muita picaretagem lá dentro da academia brasileira. Mas se tiver alguém lá, como diz o Fernando Collor, de saco roxo, vai lá e resolve muita coisa. Não vai resolver tudo porque tem muita coisa, né? Mas alguma coisa vai resolver. Então, agora, a universidade que o Crabtree ensina, que é Stanford, puxa vida, ela empata com a Harvard, que é a mais relevante cientificamente falando, né? E aí o Crabtree tem Scopus 111. Eu mencionei que o Marcos Weber não deve ter estudo, porque ele é brasileiro, senão talvez ele teria. Mas o dele é alto também, é 65. Agora tem um outro que é criacionista também, que o Scopus dele é 150. É o James Tour, químico sintético. Ele consegue em 24 horas curar um rato paraplégico. Não sei se essa pesquisa já está em fase humana, fase clínica. Se tiver precisar de um coordenador de ensaio clínico, estamos aí. Eu vou me oferecer lá para o James Tour. Então, é isso, gente. Aí ele vai falar aí da queda da inteligência humana, o cérebro humano, né, que é controlado ligações neuronais, uma mutação prejudica 120 em média, né, 120 relações neurais. Então, derruba essas taxas de mutações altas na população humana. Vai aumentar, segundo ele, em 2010, e foi confirmado, doenças neurológicas, depressão, suicídio, e vai confirmando a profecia de Jesus quando ele fala que vai vir um tempo de angústia entre os homens, né? Então o que o Dr. Abraham falou aí sobre degeneração genética nos seres vivos e o acúmulo que ocorre entre 5 a 10 mil anos, também é confirmado pela essa tese do Gerald Crabtree aí, atingiu o pico em algum momento entre 2.000 e 6.000 anos atrás. Aí, o Gerald Crabtree, eu acho que ele não é criacionista, mas ele bota 6.000 anos atrás na tese dele, tá vendo aqui, ó? Todo mundo sabe que 6.000 é o calendário de Asher, é o calendário bíblico, né?
E esse grandíssimo cientista, descobridor aí do splice alternativo, um dos maiores geneticistas de todos os tempos, né, também corrobora com a fala do Dr. Ebelin e com a fala bíblica e com a história bíblica e com o criacionismo, mesmo ele não sendo criacionista, né? Mas está aí mostrando, até bom, né, que ele não seja criacionista, senão o pessoal vai falar que os 6.000 anos que ele cita no artigo científico é porque ele é criacionista, né? Não, ele tem fundamentos, cálculos para falar isso aqui, tá certo? Sem ser criacionista. Então tá aí, gente, minha contribuição para as falas do Dr. Ebelin. Inscreva no nosso canal, divulga. E estamos aí, junto com o Dr. Ebelin no combate, no bom combate, né, pela fé cristã, e pela Bíblia, pela verdade e por Jesus, para que o ateísmo dominante, evolucionista, darwinista, que fica pregando aí para nossas crianças, nossos jovens, tudo evoluiu, nada foi criado, seja varrido para bem longe da consciência humana, uma vez que isso é uma mentira, basear evolução em mutação que é doença, basear 1.200 ajustes finos do planeta em trombada, basear... Entendeu? Então, a gravidade atrai grandes massas, aí teve uma explosão, teve uma expansão. A gravidade condena o expansionismo, condena a explosão do Big Bang, condena tudo. Então, assim, a gente tem que defender a realidade, e a realidade está favorável à revelação. Revelação e ciência andam juntas, né? E a gente anda de mãos dadas aí mostrando por que estão juntas. Desde Tomás de Aquino, e lembrando do nosso nobre professor aí, Dr. Rômulo, que é PhD em zoologia lá de Oxford, que está fazendo um excelente trabalho também, né? Um grande abraço, fiquem com Deus.